Esses números que a Lucinha já falou no início do programa, que o Carlos Alberto está falando agora, Luciano, para o Ceará, só não foi pior, sabe por quê? Porque o setor de serviço ainda salvou muitos postos de trabalho. E a outra ponta do que a gente pode ver nisso aí é o seguinte, quando cai o número de postos formais de trabalho, aqueles com carteira assinada, aumenta na outra ponta o trabalho informal. 55% hoje da população do Ceará, Luciano, vive do trabalho informal. É uma das maiores do país. No Brasil, esse índice está em torno de 45%. Ou seja, é gente que quer trabalhar, que não tem emprego formal e que tem que se virar para pagar as contas. Os prefeitos estão proibidos de usar o dinheiro dos precatórios do Fundeb para pagamento de professores. A decisão é do TCU. E também agora deixa frustrados, como disse aí o Carlos Silva, os professores que já vinham tendo ganhos na justiça, inclusive, por decisão de que os 60% desses recursos deveriam ser para pagar os salários deles, professores. Porque é isso que diz a lei, né, Luciano? A lei diz o seguinte, que 60% das verbas oriundas do Fundeb vão para pagamento de salários de professores. Os 40% restantes é para manutenção e investimento em educação. Com essa decisão aí, como ele está caracterizando como precatório, então o entendimento do TCU é de que não é para pagar salário de professor. Agora, você me perguntou se essa polêmica acaba. Eu não creio nisso, Luciano. Não creio. A gente vai ter essa polêmica ainda mais adiante. Mesmo porque tem muitas ações na justiça, Exatamente, das entidades que congregam os professores, brigando pelo direito do acesso dos membros do magistério a uma fatia desses recursos. São 7h39 e na agenda política, Beto Almeida, o governador Camilo Santana, ao lado do senador Jacques Wagner, que é do PT da Bahia, visitou nesta quinta-feira o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Camilo e Wagner pousaram para uma foto em frente à sede da Polícia Federal, como você pode acompanhar nas imagens do Ceará, do Alerta Geral, na internet. A foto foi publicada no Twitter do ex-presidente Lula. A legenda da foto tem relatos sobre o encontro definido por Camilo e Jacques Wagner como uma visita de solidariedade a Lula na prisão e ainda diz Nordeste com Lula. Uma resposta também, Beto Almeida, das críticas ou as palavras do presidente Jair Bolsonaro, que definiu os governadores ou governadores do Nordeste como paraíbas. Eu não vejo dúvida não que isso é uma espécie assim de contraponto mesmo a essa polêmica aí e reforçar essa questão da unidade do Nordeste em torno do ex-presidente Lula e de demonstrar que a região faz mesmo oposição ao governo federal, ao governo do presidente Jair Bolsonaro. É engraçado como o discurso do governador Camilo... Não é a região que faz oposição, são os governadores, governadores que fazem oposição. Mas acaba sobrando para a região, Luciano. Quando o governador, olha, a gente acaba entrando nesse bolo, a população. Quando o governador... Calma, jornalista. Eu sei, meu filho. Calma, desacelera. Eu estou querendo dizer o seguinte. A generalização, às vezes, deixa marcas de dissabor. Quando o governador de um estado se posiciona contrário ao governo federal, nós que somos o povo, que é a população, ela também entra no rodo. Se não entrasse, estava bom demais, mas entra. Mas então, nós não temos a maioria dos governadores formada por opositores. No Nordeste? No Nordeste. Nordeste todinho. Nordeste todo, de novo. Nordeste todo votou contra o Bolsonaro, aí ele criou essa polêmica aí, que eu achei desnecessário, não deveria ter criado, mas enfim. Mas não cabe ao governante discriminar o Estado, a população. Com certeza. Mas não é esse o ponto, não. Eu ainda fico me perguntando se politicamente isso é bom pro governador Camilo Santana. Beto, sair daqui do Ceará, é um vai gesto prestar de solidariedade, Beto Almeida. Será que ele passou a noite, a vigília lá no... prestar solidariedade ao Lula e posar por uma foto é bom. Eu quero ver ele passar a noite lá nesse frio lá em frente à Polícia Federal. Beto Almeida, o gesto de solidariedade é uma virtude, seja em qualquer situação da vida. É uma virtude. Lula tá muito bem aquecido, é uma virtude. Cela. Eu não quero entrar no seu deboche, na sua ironia, eu estou fazendo um comentário no ponto de vista do equilíbrio, né? Então a virtude, uma das virtudes do ser humano é a solidariedade, a gratidão. E talvez nesse gesto o Camilo Santana exponha também gratidão, porque ele está abrigado no PT, recebeu o apoio do então ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma Rousseff, durante os governos de ambos, e o Ceará acabou também sendo beneficiado por essas ações.
Mas registro, o cearense ainda é um lembra re- daquela frase do Cid Gomes, não lembra? é um registro, jornalista Beto Almeida, sobre esse registro de solidariedade. São 7 horas e 42 minutos e já finalizando o bate-papo político, Beto. Só falar agora de transposição. Agora é coisa séria que interessa para nós aqui no Ceará mesmo. Mas aí, faltam 2 minutos Mas, para então, encerrar. pronto. Será que você chega às 7 horas e 45 Chego. minutos reclamando que alguém o deixou, o impediu Não. de falar sobre algum assunto? Anota aí, viu, Lucinha Barbosa? 14 de junho, houve uma visita da comissão aqui de deputados da Assembleia Legislativa para conhecer como é que estava o andamento das obras da transposição lá pelo Cariri e tal. Concluiu-se que as obras estão praticamente paradas, paralisadas, está faltando verba. E aí, eles solicitaram, uma audiência com o Ministério do Desenvolvimento Regional para saber qual é o cronograma real dessa obra, por que está faltando recursos, quando é que vai vir, enfim, ter um parâmetro mais concreto para poder acompanhar e ter uma ideia de qual é o prazo de entrega da transposição. Nós precisamos, só que até agora, Luzinor, simplesmente o Ministério do Desenvolvimento Regional não deu resposta, não marcou essa audiência. E aí, começa os trabalhos agora no semestre. Por onde anda a bancada federal do Ceará para fazer interlocução junto ao governo federal para essa audiência? A sua pergunta é excelente. E eu acredito que na retomada dos trabalhos, agora em agosto, daqui a 2 semanas, Luzinor, eles possam se unir e cobrar do Ministério do Desenvolvimento Regional para receber a bancada de deputados estaduais do Ceará para saber como vai ficar a obra da transposição. São 7 horas e 44 minutos. Nós registramos nessa quinta-feira no Jornal Alerta Geral a informação sobre a expectativa dos aposentados e pensionistas do INSS em relação à antecipação da primeira parcela do 13º salário e que ainda até ontem não havia definição sobre esse desembolso. Pelas informações que chegam à produção do Jornal Alerta Geral, o decreto que antecipa para agosto o pagamento da primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS já está pronto para ser assinado, o jornalista Beto Almeida, pelo presidente Jair Bolsonaro, que aguarda a conclusão de estudo sobre a disponibilidade orçamentária para autorizar os créditos. Nos últimos 12 anos, os aposentados e o INSS tiveram a antecipação na metade do ano de 50% do 13º salário.